palavra do Senhor na carta aos Efésios, capítulo 6. Carta aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 10. Efésios 6, a partir do verso de número 10, nós vamos ler até o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Quero colocar algumas pessoas nesta oração. Quero colocar a dona Irene nesta oração. Quero colocar também o Vanderlei, não pôde vir, está enfermo, nesta oração. Vamos orar pela Dani também, está enferma, não pôde estar conosco esta noite, esposa do Dedê, que está ali. Vamos orar pela vida dela. E os demais irmãos que estão em viagem também não puderam estar conosco. Se você tem algum pedido de oração, este é o momento de você colocar diante do Senhor em oração. Feche os teus olhos. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por estarmos juntos esta noite, pela tua presença maravilhosa. Graças te damos pela tua palavra, Senhor, que foi lida esta noite. Pedimos a Deus que entre com a tua bênção sobre a vida das pessoas que aqui foram mencionadas. Oro em nome de Jesus pela dona Irene, que o Senhor toque no coração dela, a liberte de toda a opressão, de toda a prisão do inimigo. Estenda as tuas mãos para estar com ela, ó Pai. Oro também, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, por todas as pessoas, pela Dani, esposa do Dedê, pelo Vanderlei, ó Pai, pelos irmãos que estão viajando, Senhor. Liberta, cura, transforma, guarda cada um deles. Os demais irmãos que não puderam também estar conosco esta noite aqui, ó Pai. Peço em nome de Jesus que o Senhor entre com o poder do teu Espírito Santo. Abençoe também, ó Pai, aqueles que nos ouvem pela internet neste momento, que acompanham à distância. Sê com eles também, estenda as tuas mãos, ó Pai. Abençoe os que estão aqui, Senhor, reunidos em teu nome. Que a tua palavra seja, Senhor, como
como uma semente que desce ao coração e que faça a diferença esta noite para a honra, louvor e glória do teu nome somente. Dê-nos humildade, mansidão, amor, domínio próprio. Dê-nos o fruto do teu Espírito Santo em abundância na nossa vida, para que possamos desfrutar dos banquetes celestiais do Senhor para a nossa vida. Peço em nome de Jesus que com a tua palavra venha falar ao nosso coração. Nós oramos pedindo e te agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos amados, esta noite eu quero falar sobre a obra maravilhosa de Cristo e a nossa batalha espiritual dia a dia. Certo é que o texto que nós lemos esta noite nos revela que existe uma batalha. E esta batalha não é opcional. Todos aqueles que estão inseridos nesta batalha são os que querem viver uma vida com o Senhor Jesus. Ou seja, se você quer viver com Cristo Jesus, certo é que você está imediatamente inserido numa batalha espiritual. Como diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12, ele diz: e também todos, ele não deixa ninguém de fora, ele diz: todos os que piamente ou piedosamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos. Ou seja, há uma luta. E aqui temos muito clara a verdade de que a nossa luta não é contra os homens. O crente não é chamado para pegar em armas, para lutar contra homens. O verso 12 que lemos diz: porque não temos que lutar contra a carne. Interessante que Paulo fala isso no momento em que o povo de Israel, ou seja, o próprio povo dele, e ele mesmo estavam subjugados e escravizados pelos romanos. E ele não incentiva a igreja em rebelar-se contra o Império Romano, pegarem armas. Ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, o ser humano, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta, irmãos, não é uma luta comum, não é uma luta de espadas, não é uma luta de armas, de bombas, não é uma luta de metralhadoras, não é uma luta de aviões, não é uma luta de submarinos, não. A nossa luta não é comum, ela é sobrenatural. Ou seja, não é contra homens, mas é contra espíritos malignos. Não é contra políticas, não é contra lideranças mundiais, mas é contra demônios que lutamos. Porque a mensagem do Evangelho, irmãos, não se propõe a ser mais uma filosofia nessa terra, não. De filósofos a terra já está cheia. Na época de Jesus, e principalmente naquela época, ainda versava muito fortemente a filosofia grega, Sócrates, Platão, Aristóteles.
Mas a mensagem do Evangelho não se propõe a ser mais uma linguagem filosófica na terra. Ela não se propõe a lidar com problemas sociais nesta terra. Embora a tarefa da igreja seja, sim, também estender a mão e ajudar aquele que está caído, que tem necessidade, mas o cerne do Evangelho não é se propor a lidar com problemas sociais da terra. Ele não se propõe, o Evangelho, a lidar com problemas políticos nessa terra. Nós não estamos lutando para ter um presidente da República cristão, que não vai resolver muita coisa. Nós não estamos buscando, como igreja, um lugar junto aos palanques deste mundo, para que se faça ouvir a nossa voz. Nós não estamos buscando ser uma voz dentre as muitas vozes contra as injustiças sociais. Este não é o nosso discurso. Não estamos preocupados em ser mais uma filosofia política na terra. Não estamos buscando lutar por direitos civis, por direitos trabalhistas, por direitos religiosos. Nem mesmo estamos aqui para lutar por justiça social. A igreja faz a justiça social naquilo que pode fazer com seu braço, mas essa não é a nossa luta. Porque todas essas realidades são apenas superficiais. A nossa mensagem, ela vai muito mais profunda do que uma mensagem de justiça social. Nós temos a palavra de Deus, e como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 a 5, ele diz, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Que fortalezas? Fortalezas espirituais, na mente, no coração, na vida das pessoas. Então a nossa mensagem é uma mensagem poderosa para aquilo que todas as filosofias e políticas e pensamentos do mundo não podem fazer, que é destruir as obras da maldade, porque as forças da maldade não estão preocupadas nem um pouco, não são nem um pouco ameaçadas com pensamentos, com elucubrações humanas, com filosofias humanas. O inimigo não está nem um pouco preocupado se nós estamos escrevendo tomos e livros e coleções de livros sobre como ser melhor politicamente, como andar melhor economicamente. Isso não ameaça em nada o reino das trevas, mas quando nós começamos a falar desta palavra, deste evangelho que tem poder para destruir as fortalezas de Satanás, então o reino das trevas começa a estremecer e se incomodar, porque só nesta palavra, e só nesta palavra, há poder para destruir as fortalezas das trevas e libertar o homem do seu pecado e transformá-lo em uma nova criatura. Aleluia! Só nesta palavra. Paulo diz, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Esta é a nossa mensagem. Nós não estamos aqui para levar homens a obedecer homens. Nós estamos aqui para implantar um sistema social diferenciado. Não, esta não é a nossa pegada. Esta não é o nosso chamado. Esta não é a nossa mensagem. Nós estamos aqui para levar todo o pensamento cativo a Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque a mensagem do Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus para destruir fortalezas do inferno, que escravizam desde reis até plebeus, que escravizam e destroem todas as classes sociais da nossa sociedade.
Eles não poupam ninguém e não são ameaçados por ninguém. Porque não há uma filosofia humana, não há um discurso humano que possa ameaçar as trevas, somente a palavra de Deus. Então a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para lutarmos contra principados e potestades. Aqui está falando de poderes das trevas que se organizam em classes, em atuações, principados e potestades. Então, irmãos, a obra de Cristo é poderosa e maravilhosa, e foi na cruz que Cristo pisou a cabeça da serpente, como diz em Colossenses capítulo 2, verso 15, diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então os principados e potestades foram derrotados na cruz do Calvário, quando eles achavam que estavam crucificando Jesus e assim acabando com a voz de Deus. Eles estavam na realidade sendo pisados por Cristo na cruz do Calvário e foram expostos à vergonha espiritual pública quando foram desnudados na cruz do Calvário, e Cristo pisou ali a cabeça da serpente, nos dando a vitória em seu nome. Aleluia, glória a Deus. Não há nada que possa derrotar os principados e potestades a não ser o sangue do Cordeiro. Porque no céu se ouve um choro, não havia ninguém digno de desatar os selos e abrir o livro, mas o Cordeiro Todo-Poderoso é o único que tem poder para abrir o livro e desenrolar toda a história, e o final da história já está marcado. Nós não vivemos num jogo, nós não vivemos num jogo. Será que vamos ganhar ou será que vamos perder? Vamos lá tentar alguma coisa? Não, não é um jogo. Aqui nós já sabemos, o final da história já está escrito aqui. E no final da história, Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre, assim como todos aqueles que se esquecem de Deus. Mas haverá uma nova Jerusalém celestial, haverá um lugar onde o povo de Deus estará eternamente com o Senhor na glória para todos sempre, porque a vitória é do Cordeiro, aleluia, é dele e só dele a vitória. Não há outra vitória maior do que esta vitória, porque Cristo teve a vitória por nós, e em Cristo nós somos mais do que vencedores, aleluia. Somos mais do que vencedores em Cristo. Então agora o que fazemos com esta obra de Cristo e com esta armadura, esta vitória que Ele nos deu? Esta é a mensagem desta noite. Porque com a vitória de Cristo, a armadura está à nossa disposição. Ou seja, Cristo na cruz nos deu as armas para que possamos lutar. Nós não teríamos como lutar contra as trevas com as nossas armas? Ele não tem medo de calibre 12? Ele não tem medo de inteligências humanas? Ele vive com o ser humano há mais de 6.000 anos. Ele não está preocupado com aquilo que você aprendeu em 20, 30, 40 anos de existência. Não é pela tua sabedoria, nem pela tua ciência que você derruba Satanás, não. Quem pensa que assim o faz, se torna vítima dele. Mas é pelas armas de Cristo Jesus. E Paulo traz aqui nesse texto de Efésios 6, absolutamente algo maravilhoso de como a gente deve viver nesta batalha, porque todos nós
que queremos viver com Cristo e que queremos viver uma vida cristã saudável, estamos inseridos numa batalha. Não pense que as coisas são assim. Você se converteu e está tudo certo e não haverá nenhum problema para você e Satanás vai dizer, bom, vou atrás de outro agora, porque aquele ali já se converteu mesmo. Não, não, ele está atrás de quem se converteu, porque quem não está em Jesus já está nas mãos dele. Ele não está preocupado com quem não se converteu. Quem não se converteu já é dele. Ele está preocupado com você que serve a Jesus. E ele quer te destruir. Por isso a Bíblia diz que ele anda em derredor do cristão, rugindo como um leão, apavorado, fazendo barulho. E tudo que ele pode fazer é barulho se você estiver cheio do Espírito Santo. Ele não pode fazer mais nada contra você do que barulho. E ele faz muito barulho como um leão rugindo em volta, procurando alguém para tragar, mas a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Então aqui Paulo nos dá a armadura. E esta armadura é algo que nós devemos nos revestir dela constantemente. Não adianta você ter a armadura e ela está guardada no armário. Na hora da batalha, eu tenho a minha armadura, ficou a espada lá em casa. Vou batalhar com o quê? Então você tem que acordar com a armadura e dormir com a armadura. Essa armadura não dá para tirar. Ela tem que fazer parte da tua vida. Você toma banho de armadura. Você sai para trabalhar com a armadura. Você não pode tirar, tem que se revestir desta armadura constantemente na sua vida. Porque esta armadura faz parte da obra maravilhosa e poderosa de Cristo na cruz. Então quero aqui analisar qual é a obra de Cristo por nós que precisamos nos revestir a partir de Efésios capítulo 6. Primeiro, a obra de Cristo começa com a exposição do ser humano à verdade. A exposição à verdade, diz o verso 14, tendo cingido os vossos lombos, é o cinto da verdade, com a verdade. Por que a verdade? Porque a verdade é o primeiro elemento que Cristo nos deu. O homem vivia na mentira das trevas, mas a verdade veio ao mundo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. E também disse em João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a obra de Cristo, primeiramente é expor a humanidade à verdade. E Ele é a verdade. Ele é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, não é conhecereis algum conhecimento escondido ali e você vai ficar livre, não é desse tipo de conhecimento. Está falando de Cristo, Ele é a verdade. Conhecereis Cristo e Cristo vos libertará. Ele é a verdade, só Cristo pode te libertar. O conhecimento das outras coisas pode libertar você de algumas coisas desta terra, mas que não tem influência alguma no mundo espiritual. Só o conhecimento de Cristo pode libertar você no mundo espiritual. Só o conhecimento de Cristo, Ele é a verdade. A verdade veio ao mundo, mas muitos amaram a mentira. Por quê? Porque a verdade diz quem somos. É muito difícil lidar com a verdade que é Cristo, porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê o nosso pecado. A gente vê quem a gente realmente é. Por isso, diz o texto bíblico que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, se deparar com Jesus é a primeira ação que todo homem deve ter para poder derrotar as trevas e cingir-se assim do cinto da verdade. A verdade precisa estar em você, na sua vida. E essa verdade é Jesus. A verdade nos diz quem somos. Jesus vai dizer para você quem você realmente é, um homem, uma mulher pecadora, longe de Deus e que precisa do Senhor e que sem Cristo está condenado, porque sem mim nada podeis fazer.
A verdade diz quem você é, diz qual é a sua condição diante de Deus, diz o que você está fazendo aqui neste mundo, qual é o plano de Deus para você, e a verdade diz quem Deus é para você. E que você deve se curvar a Ele, deve se sujeitar a Ele, porque Ele é Senhor e Rei absoluto. Por que nós servimos a Deus? Não é porque Deus vai nos dar um lugar no céu que nós servimos a Deus. Dar-nos um lugar no céu é bondade de Deus e alegria para todos nós. Glória a Deus. Mas nós servimos a Deus pelo simples fato dele ser Deus e Senhor. E porque ele é Deus e Senhor e fora dele não há outro Deus, nós devemos obrigatoriamente nos curvarmos e servirmos a ele. Mesmo que não houvesse céu, e nós sabemos que há. Mesmo que não houvesse inferno, e nós sabemos que há, todos nós deveríamos servir ao Senhor, porque Ele é Deus, a autoridade está sobre Ele, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele governa, Ele manda, Ele é Criador, e isso só já é o suficiente para todos nós nos rebaixarmos e servirmos a Ele. Ele é Senhor. Então a verdade veio ao mundo para nos dizer quem é Deus, quem somos nós e qual é a nossa condição e como sair da perdição. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? É Jesus quem nos diz. Não são os homens, não são os pensamentos humanos, é Cristo quem nos diz qual é o propósito, qual é o caminho para chegar ao céu. Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é Ele o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então você precisa cingir-se da verdade. A verdade precisa estar em você. O cinturão era aquilo que no soldado romano que lhe dava a sustentação para toda a batalha. Era o cinturão que segurava o tronco, segurava o ser humano e lhe dava firmeza para batalhar. Ninguém podia batalhar se não tivesse firmeza. O que nos dá firmeza para ficar de pé não são os nossos conhecimentos, mas é Cristo Jesus. Ele precisa estar em nós. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Então é necessário estar cingido com a verdade. Não há como fugir da verdade. Muita gente pode não querer ser exposto à verdade, porque a verdade às vezes é dura para comigo. E o inimigo quer desviar o seu foco da verdade, apresentando mentiras. Não, esse negócio de Deus, deixa para lá, você é muito novo ainda. É uma luta para desviar o seu foco da verdade. O nosso foco não é brigar com o irmão, o nosso foco não é brigar com outras igrejas, o nosso foco não é ajuntar dinheiros aqui, o nosso foco é servir a verdade. O inimigo quer tirar o foco, porque ele sabe que se ele tirar o foco da verdade, da sua vida, você perde o cinturão da verdade. E se você perder o cinturão da verdade, você está desguarnecido e não vai conseguir se movimentar na guerra e vai perder a guerra. Há uma luta, e a luta é para você manter o seu foco em Jesus. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Ele é o grande Rei, eu sou, é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, só Ele, tudo é dele, por Ele e para Ele é a nossa vida, a nossa adoração, o nosso pensamento, os nossos desejos, o nosso amor, a nossa alegria. Ele é o noivo da igreja que virá buscar a igreja, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, Ele é o Senhor absoluto, é Ele que está acima de tudo e de todos, e tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o centro da palavra, Ele está de Gênesis a Apocalipse, Ele é o centro de toda a revelação, Ele é o Senhor, Ele é aquele que está ao nosso lado, é o nosso consolador, é a nossa fortaleza, é Ele que nos dá as armas para vencer, é Ele que nos dá o ar para respirarmos, é Ele que nos dá a esperança de cada dia, Ele é o amor, o amado das nossas almas,
a paixão maior da nossa vida. Ele é o assunto da igreja, é o centro da igreja, é o assunto da pregação, ele é o assunto dos louvores, dos cânticos. Nós não cantamos para homens, cantamos para ele. Não importa quem sejam os homens, nós só temos um amor na nossa vida, e esse é o Senhor Jesus. Ele é aquele que voltará para buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Só ele. Eu estou empolgado com essa mensagem, estou empolgado. Só falei do primeiro. Meu Deus do céu, temos que fazer igual Josué, orar para o sol parar. Agora vamos orar para a lua parar. Parar tudo. A exposição da verdade é parte da obra de Cristo, cingindo os lombos com a verdade. Sem a verdade estamos desconjuntados, estamos caídos, não conseguimos viver. A nossa coluna vertebral espiritual se desloca sem a verdade. Eu acho interessante porque na academia eu não estou nessa fase. Pego lá meio quilo, mas tem uns que tá já igual o Marcos e outros, pegam aí 100, 200 quilos. Tem um cinturão. Eles, quando vão pegar um peso muito pesado, eles colocam aquele cinturão e amarram aqui. Eu disse, para que aquilo? Para enfeite? Não. É para segurar a coluna, para não deslocar nada, para dar sustentação. Imaginei, esse é o cinturão da verdade. Nos sustenta para aguentarmos o peso do mundo espiritual a partir dele. Aleluia. É o cinturão. Cristo nos expõe à verdade. Podemos nos revestir e devemos nos revestir do Senhor a cada manhã, a cada dia, renovando o vosso entendimento. A cada dia nos revestimos do Senhor. Segundo, além de nos trazer a verdade, a obra de Cristo também nos traz outra coisa absolutamente importante, que é a justiça. O texto que lemos diz, verso 14, e vestida a couraça da justiça. Vestida a couraça da justiça, ou seja, a obra de Cristo nos traz a justiça. Que justiça? A justificação. Somos justificados por Jesus. Isso é maravilhoso. O que é justificado? Justificado é tornado justo. Justificar é pegar alguém que estava devendo e dizer, rasgou, você não deve mais nada, está justo. Diante dos seus credores, está justo. Isso é justificar. É libertar, é liberar da condenação, justamente, isso é justificação. É por isso que o texto de Romanos capítulo 8, verso 1 diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele nos justificou. Então você não será condenado. Não há condenação sobre você. Alguém pode te condenar aqui na terra, alguém pode te condenar injustamente, mas você não tem condenação diante de Deus se você está em Cristo. Em Cristo somos justificados por seu sangue na cruz. E isso deve ser uma armadura para nós, ou seja, nós não precisamos da autojustificação. É um perigo. Quando eu tento fazer alguma coisa para parecer bonzinho a Deus, para Deus dizer, olha, ponto positivo, acho que você está justificado, então eu estou caindo fora da cruz. A minha justificação não são as minhas obras. Não cremos na autojustificação, pelo contrário, a rejeitamos. Você não precisa tentar se justificar diante de Deus, porque Cristo já fez isso na cruz. O seu papel é se arrepender do seu pecado. E o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Está justificado. Não é o teu sangue que te purifica do pecado. Não adianta cortar o braço. Não adianta fazer sacrifícios você mesmo, que não será aceito diante de Deus.
O que Deus aceitou foi o sacrifício perfeito da cruz, porque o Cordeiro era o único, sem defeito. E ele morreu para que o seu sangue nos purificasse de todo o pecado. Então o inimigo vai tentar colocar a sua justificação em xeque e dizer: será que você está justo realmente? Acho que você tem que fazer mais isso ou aquilo, porque Deus está chateado com você e porque de repente não é o suficiente a sua justificação. Eu sei que Cristo morreu na cruz, foi lá atrás, faz 2000 anos e tal, mas e você, como é que está? Me parece que não é bem assim com você. O inimigo vai tentar derrubar isso e nós precisamos nos revestir da justificação de Cristo. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Sou dele, por Cristo Jesus. Não por meus esforços, não porque eu lutei para conseguir isso, porque a religião diz assim: se você construir uma escada bem alta, você vai conseguir chegar no céu. E o que os homens fazem é a vida inteira construir escadas para chegar até Deus. Isto é a Torre de Babel. Os homens tentando construir uma torre para chegar ao céu, e o resultado foi a destruição. Porque os homens não conseguem chegar ao céu pelos seus esforços. Não é por você que você chega ao céu, é por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário que você chega ao céu. Só pelo que Cristo fez. Então, quando você morrer, não haverá lá um livro que vai abrir e falar: olha, deixa eu ver aqui. Fez isso, xingou palavrão, mas ajudou os pobres, bom, anulou o palavrão. Aí fez aqui, fez aquilo, brigou com a esposa, mas deu dízimo na igreja, anulou a briga. Não é assim que funciona. Não é. Quando você chegar lá no céu, vai ser como no dia que aqueles israelitas estavam no Egito e o anjo da morte passou e ele disse: só me interessa ver uma coisa, vendo eu o sangue, passarei por cima e não entrará a morte naquela casa. Mas se eu não ver o sangue, você pode ser bonzinho, você pode ser um ótimo professor, você pode ser um excelente trabalhador, um ótimo dizimista, tocar na igreja, cantar, pregar, ser pastor. Se não tiver o sangue, a morte vai te atingir. Mas se eu ver o sangue de Jesus em você, então você está livre, aleluia, porque o sangue te justifica. O que é que nos faz entrar no céu? Não tem uma senha secreta, pastor, qual é a senha? Quando chegar lá, eu tenho que falar uma palavra, abracadabra, chipalá. Não, você não tem que falar nada. Quando você chegar no céu, se o sangue estiver em você, o sangue de Cristo Jesus, estiver te marcando, não há portas do céu que possam se fechar para você. As portas vão se abrir, porque as portas eternas se abriram para entrar o Rei da Glória, aleluia. Podemos cantar de novo esse depois, hein, William? Muito bom. Aleluia. Não precisamos tentar nos justificar. A obra de Cristo nos justificou. Então nós temos a verdade e temos a justiça. Terceira arma, além da obra de Cristo nos trazer verdade e justiça, ela também nos calça de paz os pés. Que maravilha. Verso 15, e calçados os pés na preparação do evangelho do quê? Da paz. O evangelho da paz calça os seus pés. Nós precisamos nos revestir da paz todos os dias. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É uma paz que nos conduz, e por isso pés fala de condução. É uma paz que nos conduz por onde vamos. É a paz que nos acompanha em nossos deslocamentos pela vida. Eu sei, segunda-feira é atribulado, mas se você tiver calçado os pés na preparação do evangelho da paz, você vai em paz. Terça-feira é um dia difícil, mas se você tiver o evangelho da paz, você vai em paz. É a paz que nos acompanha onde vamos. Porque Jesus veio trazer a paz, sua obra na cruz nos deu paz. Ele mesmo disse em João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Há uma ordem de Jesus, não fique perturbado. Tem gente perturbada, nervoso, atemorizado. O que será do dia de amanhã? Como é que será a minha vida?
Será quem vai ganhar para presidente, para prefeito? Meu Deus, e agora? Que vai ser do Brasil? Tem uma nova cepa do vírus, e agora? Aparecendo aí. E não se atemorize. Deixe a paz de Deus entrar no seu coração. Nós que somos pais temos um temor muito grande pelos nossos filhos, não é assim? Nasceu, agora começa a preocupação. Meu Deus, como é que vai estar? Ficou doente? E agora? Quantas vezes passamos acordadas noites, aferindo a temperatura das crianças, levando no instituto, correndo para cima e para baixo, ligando para o pediatra, importunando a vida dos pediatras. Pediatra, se salvação fosse por lutas aqui na terra, por importunação, o pediatra já estava lá no céu, porque os pais ficam apavorados, importunam a vida dos pediatras. É assim. Mas aí, de repente, você vem com esse texto e diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele não dá só para quem é solteiro, ele dá para quem é casado, aleluia. Ele não dá só para quem é casado, ele dá para quem tem pai, quem é pai, quem é mãe, aleluia. Ele não dá só para quem é pai e a mãe, ele dá para quem é filho também, aleluia. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Muita gente vive sem paz, e o inimigo muitas vezes quer tirar a sua paz, colocando medo, colocando temor, colocando rancor em seu coração. Mas o cristão se reveste da paz de Cristo, e não só se reveste da paz de Cristo, ele leva a paz. Os pés te conduzem, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Onde você for, você tem que levar a paz. Tem gente que leva briga onde vai. Tem gente que leva confusão onde vai. Crente não pode levar confusão. Olha, sabe que falar de você? Não, eu estou indo para tua casa aí, espera um pouquinho, não dá nem para falar por telefone essa aí, não, por WhatsApp não, vou falar pessoalmente, me espera aí que eu estou chegando na tua casa. E chega para fazer a confusão? Crente não leva combustível para trazer fogo e problema e briga entre os outros. Não, não, crente não é assim. Crente leva a paz onde ele está. Se tiver incêndio, ele vai com água para apagar os incêndios. Vamos perdoar, irmãos, em nome de Jesus, vamos perdoar em nome de Jesus. É bom perdoar. A Bíblia diz que se não perdoar, não seremos perdoados. A gente vai levando a paz. Aonde a gente vai? Mas você não sabe que falaram de você, deixa falar, irmão. Vamos orar para Deus abençoar essa pessoa em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai levando a paz. Eu não entendo como tem crente que fica 10 anos sem conversar com crente. Eu não entendo como tem irmão que fica sem conversar com irmão. Tem que ficar sem conversar com o irmão. No que depender de você, tenha paz com todos. É claro que a paz depende de dois lados. Às vezes você quer ter paz, a outra parte não quer e não aceita a paz. Tudo bem, mas a sua parte você tem que fazer. Você leva a paz aonde você vai. Não leva a tribulação, não leva o medo, não leva o temor. Você sabia que agora tem gente que é portador do inferno. Onde vai, leva, tá todo mundo feliz, dando risada, ele chegou, todo mundo fica com medo. Agora ficou sabendo que vai sair uma nova do governo, que vai acontecer isso, que vai tirar isso, que vai matar aquele, que vai destruir o outro. E chegou uma nova cepa do vírus, que vai matar esse, que vai fazer isso. Que agora tá uma doença nova chegando. Irmãos, crente não é transmissor de doenças mentais. Tem gente que leva a doença onde ele vai a doença, só fala em morte, sabia que aquele morreu também, e o outro também morreu, e o outro também morreu, fiquei olhando aqui, também o outro também morreu, está todo mundo morrendo para todo lado, e está todo mundo, meu Deus, está um mundo num caos, no inferno. Crente não leva a desgraça, crente leva a alegria do Espírito Santo, a paz, o amor, a graça de Deus, aonde ele vai, o evangelho da preparação da paz, chega aonde você chega, aleluia, tem que ser assim. Aonde você vai, a paz vai com você. E a fofoca, e o problema, e a intriga, e a raiva, e o medo, e o temor, fica no inferno. Você não é do inferno, você é de Cristo. Esses dias eu estava aí em casa e tive uma experiência novamente, quando estava um pouco temeroso, algumas coisas, e de repente o Espírito Santo me encheu de uma convicção que falou na minha alma: você é meu, você é do Senhor, você pertence ao Senhor. E me deu uma alegria, eu estava tomando banho, quase que eu pulei, caí no banheiro, me arrebentei todo, de tanta alegria que me deu naquele momento. Eu saí e disse para Carla, e o Senhor falou comigo, eu sou dele, que maravilha, paz. Paz tem que inundar o teu coração. Você não sabe o que está acontecendo, isso, aquilo, ali, o outro, eu sei, mas a paz está comigo. Porque ele me deu a paz, a sua paz ele me deu.
Quarto, está acabando, calma aí. Além da verdade, eu queria ser igual ao pastor Marcos, pegar um pouco menos, mas vou aprender ainda contigo. Além da verdade, da justiça e da paz, a obra de Cristo nos traz também a verdadeira fé. Não só a paz, ele traz a fé também. O verso 16 diz: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. É a fé que Cristo nos dá. E ela é uma fé maravilhosa porque ela é como um escudo. O escudo protege você. Um escudo que pode apagar os dardos inflamados. O diabo pega uma seta, bota fogo e joga para produzir um incêndio na tua cabeça, na tua vida. Mas se você tiver o escudo da fé, você levanta aquele escudo encharcado na água da palavra e o dardo é apagado imediatamente. Quantas vezes na nossa vida cristã nós recebemos dardos do maligno? Está tudo bem, aí passa um pensamento. Ele não veio por acaso. Está tudo bem e alguém manda uma mensagem. Ou está tudo bem em casa e o marido vira e fala um negócio. Você já sabe. Jesus tinha discernimento, olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Não pode falar isso para o marido, misericórdia. Mas são pensamentos ruins, são ataques contra a sua fé, são zombarias, são agressões, são perseguições, são dardos inflamados do maligno. Mas nós vencemos, irmãos, porque temos o escudo da fé no Senhor. E sabemos, Deus está no controle de toda a situação. Pode vir o pensamento que for, pode vir a agressão que for, nós levantamos o escudo da fé, confiamos em Deus. Mas e agora? Confiamos em Deus. Mas e o problema? Confiamos em Deus. A fé no Senhor. Precisamos ter fé no Senhor. Os irmãos do passado parece que tinham mais fé do que os irmãos do presente. Não vocês, estou falando do geral. Às vezes havia uma seca, estou lendo um livro de John Rice, dizia assim que às vezes os irmãos iam orar, havia uma seca, meses de seca. Eles oraram: Senhor, pedimos que em 12 horas ou em 24 horas o Senhor mande uma chuva. 18 horas depois a chuva desceu, encheu todo. Algo inesperado. Ele disse que os irmãos começaram a ter problemas de abastecimento de água em um lugar, porque não chovia há muito tempo, estava secando o local. Os irmãos se reuniram e pediram ao Senhor: Senhor, que chova, Senhor, nós pedimos que chova, no máximo em 12 horas que chova. Deus mandou tanta chuva, que eles tiveram que orar para parar a chuva, para poder se reunir novamente, porque encheu tudo de água. A bênção do Senhor é abundante. Dizem que John Rice, quando orava, esperava a resposta, assim como alguém abre uma torneira e espera a água descer. Ele já orava esperando a resposta, sabia que Deus iria responder. Precisamos do escudo da fé. Deus está no controle. Muita gente está sendo atingido por medos, por tremores, por inseguranças, por sentimento de inferioridade, porque não se revestem da fé no Senhor. Mas essa noite nós somos convidados a nos revestirmos da obra de Cristo, e Ele nos trouxe a verdadeira fé, que vem pelo ouvir, o ouvir da sua palavra. Traz a fé e nos fortalece para combatermos as setas do mal. Então você não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã. Tenha fé em Deus. Tenha fé. Marta e Maria estavam muito preocupadas, porque Lázaro tinha morrido. E a medicina pode fazer alguma coisa por você enquanto você está vivo, mas depois que você morrer, não há médico no mundo que possa tirar você da morte. Não há. Talvez alguém consiga com aparelho
fazer o seu coração voltar a bater depois de alguns minutos. Mas depois de 4 dias morto, pode reunir toda a equipe científica do mundo inteiro, pode reunir todos os cientistas, pode reunir todos os homens poderosos na terra, que ninguém faz você voltar. 4 dias depois de morto, chega Jesus. E lá as irmãs de lá vão dizer: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas agora já é tarde. Ele disse: creia. Se creres, a fé, se creres, verás a glória de Deus. Mas 4 dias nunca ninguém ressuscitou. Se creres, 4 dias, está tudo podre. Se creres, 4 dias já se foram as esperanças. 4 dias. O espírito já não está mais aqui, sumiu, desapareceu, voltou para Deus. O corpo se deteriorou, não existe mais neurônios, não existe mais globo ocular, não existe mais coração batendo, tudo está podre, não existe mais sangue, tudo está podre, está fedendo. Não abra a porta do sepulcro, porque está fedendo. Se creres, verás a glória de Deus. Tirai a pedra, Lázaro sai para fora, e um morto de 4 dias apodrecido sai completamente são para a glória do Senhor. Aleluia! O escudo da fé. O inimigo dirá: não dá. Você diz: o escudo da fé. Se Deus quer, dá. Não importa, dá. Tivemos irmãos aqui que passaram à beira da morte, mas Deus quis e voltou. Aleluia! Li um livro do irmão que fundou o Avivamento Bíblico, Mário Roberto Lindson, e ele dizia na sua biografia que um dia tinha uma senhora e ela morreu. E Deus tocou no coração dele para que orasse. E ele orou e chamou ela de volta. Ela voltou à vida. E quando ela voltou à vida, ela disse: Mário, por que você me chamou? Eu já estava lá. Mas em nome de Jesus tudo é possível. Tudo é possível que crê. A fé. Quinto, não vou ficar falando sobre a fé até a noite inteira. Mas além da verdade, além da justiça, além da paz e da fé, a obra de Cristo também nos traz a certeza da salvação. Certeza da salvação. Preste atenção, isso é muito importante. O texto que lemos diz no verso 17: tomai também o capacete da salvação. Salvação. A salvação é algo que foi conquistada por Cristo na cruz. E Jesus nos deu a certeza da vida eterna. Antigamente a gente sabia quando um indivíduo era cristão, quando não era cristão. A gente chegava para alguém e perguntava: você tem certeza da salvação? Ele dizia: não sei, vou ver se Deus... Então esse não é crente. Esse não é crente. Se ele for crente, ele tem certeza da salvação. A gente dizia isso antigamente. Hoje em dia, não sei se podemos dizer novamente. Porque às vezes, ao perguntar para as pessoas: você tem certeza da sua salvação? As pessoas: meu Deus, não sei. Se Deus quiser, né, eu vou entrar no céu. Deus vai ver quando chegar lá. Não, isso é tudo baboseira. Não é assim. Se você tem Jesus Cristo na sua vida, você tem a salvação. Porque Jesus não disse assim: vai vivendo aí, depois que você morrer, se você tiver se comportado bem aqui, nós vamos ver lá, e quem sabe você vai para o céu. Não foi assim que Jesus disse. Pelo contrário, ele disse em João capítulo 5, verso 24, na verdade, 2 vezes ele diz, verdade, verdade, significa uma afirmação com certeza absoluta. Na verdade, no texto original é amém, amém. É assim e assim. Assim seja, assim seja. Vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não terá, tem a vida eterna presente. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte, já passou, não passará, passou da morte para a vida, passou. Então nós temos a vida eterna. Tem gente que não consegue
ter essa certeza. Tem pessoas que acham que não se pode dizer que tem a salvação. Não, é muito orgulho eu dizer que tem a salvação. Não, não é orgulho, é fé na obra de Cristo, porque a salvação não é algo que você conquistou, é algo que Cristo conquistou na cruz. É valorizar aquilo que Cristo fez. Porque se você não tem certeza de salvação, você não confia, não acredita em Jesus. Agora, se você crê em Jesus, quem crê tem a vida eterna. Ponto final. O inimigo vai lutar para fazer você duvidar da salvação. Vai atacar sua mente e vai dizer para você, não, eu acho que você não está salvo não. E preste atenção, a salvação não é uma coisa assim, você está salvo agora, daqui a pouco já não está mais, daqui a pouco está, daqui a pouco não está, daqui a pouco está, daqui a pouco não está. Não é assim não. Você tem Jesus, ponto final, você está salvo. Ah, mas eu pensei em alguma coisa que não devia. Peça perdão, você já está salvo. Deus não riscou o seu nome da glória. Não, não riscou. Você está salvo em Cristo Jesus. Confie, creia, eu estou em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, está na salvação. Não tem como você estar em Cristo e não estar salvo. Então, estar em Cristo significa ter a salvação. O capacete da salvação é todos os dias. Nós não temos que pensar assim, mas se eu morrer, vamos ver lá, Deus vai colocar numa balança. Isso é o paganismo que prega isso. Colocar numa balança para ver, tem obras aqui, tem obras ali. Vamos ver se Deus vai deixar eu entrar. Quem sabe eu entro lá, converso, jogo uma lábia lá, converso um pouco com Deus e convenço Deus a me deixar entrar. Isso não vale nada? Não é assim. Ou você tem Jesus e já tem salvação, ou você não tem Jesus, não tem a salvação. Porque a salvação não é algo que você vai conquistar quando chegar lá na glória. A salvação é a vida eterna, é hoje. Eu começo hoje a desfrutar da vida eterna. Sabe por que o cristão é feliz, irmãos? Não é porque o cristão está ali, não tem outra coisa para fazer. Não, o cristão é feliz porque ele tem certeza da sua salvação. Ele tem convicção de que quando ele partir deste mundo, ele vai morar com o Senhor. É por isso que o cristão não tem medo de morte, porque ele confia no Senhor. É claro que todos nós podemos ter alguma tensão, porque a morte é uma coisa nova que nunca experimentamos, isso não é uma coisa tão simples, mas o verdadeiro cristão tem uma confiança no seu Deus e sabe que Deus está com ele e que ele vai morar com o Senhor na glória. Isso é ser cristão. E se você não tem essa certeza, é preciso entregar o coração e a vida para Jesus, para que ele faça uma transformação na sua vida. Ser cristão é ter convicção. Mais convicção de que eu estou em Presidente Prudente pregando neste púlpito. Mais do que isso, de que eu sou salvo em Cristo Jesus. Tem gente que tem medo do arrebatamento. Meu Deus, Jesus vai demorar 200, 300, 500 anos para voltar. Tem gente que fica colocando muito para frente, porque às vezes é um medo que está no coração. Se ele voltar agora e eu não subir. Meu irmão, se Jesus voltar agora, se tocar a trombeta, esse microfone vai cair no chão, com certeza. Não é porque eu sou bom, mas porque Jesus lavou-me no seu sangue na cruz do Calvário. O seu óculos vai cair no chão, as suas roupas vão ficar aqui e você vai ser revestido da eternidade para andar com o Senhor na glória. E se você estiver dirigindo o seu carro e Jesus voltar, ele vai se arrebentar num poste ou no outro carro, porque não haverá ninguém para dirigir o seu carro. Deixa a confusão para quem ficar aqui resolver. Por último, meu Deus, não consigo terminar essa mensagem, vou terminar agora. Por último, eu quero vos dizer que a obra de Cristo, além de trazer verdade, além de trazer justiça, além de trazer paz, além de trazer fé, além de trazer certeza de salvação, ela também te dá a espada do Espírito, aleluia, que é a palavra de Deus, verso 17, e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Essa é a espada do Espírito, aleluia. É do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que atua quando você fala a palavra de Deus. É o Espírito Santo que ensina, ele vos ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo que te dá entendimento da palavra.
Você pode ler inglês, francês, japonês, pode estudar em qualquer seminário, mas se o Espírito Santo não te der entendimento da palavra, você não entende a palavra, porque ela é espiritual. Isso aqui não é um livro comum, não é um livro que foi escrito, um livro antigo que foi escrito, que é muito legal, que é importante, não é isso. Este aqui é um livro sobrenatural. Foi inspirado pelo Espírito de Deus e por isso você só entende essa palavra corretamente se o Espírito Santo estiver te ensinando essa palavra. Ele precisa agir para você entender a palavra. Por isso ela é a espada do Espírito. Temos a ferramenta que o Espírito Santo usa para cortar, para tirar as coisas, para arrancar e para batalhar, que é a espada, a palavra de Deus. Cristão tem que ser revestido da palavra de Deus todos os dias. Eu começo a ler a Bíblia e já me dá um sono, então toma Coca-Cola, qualquer outra coisa, não sei. Ora ao Senhor, repreende o sono, mas tem que estudar a palavra. Leia de manhã, se não dá para ler à noite. Leia à tarde, se não dá para ler de manhã. Leia no final de semana, se não conseguiu ler a semana. Mas o cristão deve ler, deve estudar a palavra de Deus. Não, isso aqui dá muita confusão. Dá confusão sim, se você não se entregar a Jesus. Mas se você abrir o seu coração ao Senhor e disser, eu quero conhecer a tua palavra, então essa palavra é maravilhosa, é uma fonte de vida eterna. Ninguém pode ter medo da palavra de Deus. Pastor que tem medo de que os crentes estudem a palavra de Deus, não é crente. Porque o crente verdadeiro quer que todo mundo estude a palavra de Deus. Você deve ler essa palavra, deve conhecer essa palavra, deve estudar essa palavra, porque quando desse púlpito aqui, alguém falar alguma coisa que não está de acordo com esta palavra, você pode parar a pessoa lá na porta, não seja sem educação, espera ela chegar na porta, pare lá na porta e diga, você falou errado, porque a palavra diz assim, e você falou de outra forma. E se for realmente isso, a pessoa tem que se arrepender, tem que pedir perdão e tem que corrigir, porque aqui ninguém está acima da palavra, a palavra está acima de todo mundo. Se está na palavra, nós aceitamos. Se não está na palavra, nós rejeitamos. A igreja deve prezar pela palavra. Os irmãos devem ter a palavra nas suas casas. Devem ter a Bíblia em casa. Eu gosto da Bíblia no celular. Tudo bem. Cuidado para não ler um versículo da Bíblia no celular e 40 e outra besteiras no celular. Eu prefiro papel. Sou das antigas. Eu gosto de cheirar o papel, a Bíblia tem um cheiro gostoso, um perfume especial. Leia, se não está enxergando, compre um óculos. Mas leia a palavra, leia, medite nessa palavra. Cristão tem que se revestir da palavra de Deus todos os dias da palavra de Deus. Não, isso aqui é para pastor, para padre, não, é para todo mundo. Para todos nós. Esta palavra está na tua mão, perto de você, para você ler, estudar e aplicá-la na tua vida. E a hora que eu não entender, ore ao Senhor. Não entendi, pergunte. Estamos aí. Tem o pastor Marcos, pastor João, tem aí o pastor Luiz Fernando para abençoar. Já coloquei como pastor. Que bênção. Para abençoar, te ajudar a interpretar a Escritura. Tem os irmãos aqui que podem ajudar. Tem vários irmãos. Pergunte. Pergunte. Eles vão te ajudar. Aprenda a palavra. Aprenda a palavra. Palavra para ser aprendida, para ser estudada, para ser meditado. Bem-aventurado o varão que medita na sua lei de dia e de noite, porque essa é a espada do Espírito. Se a espada do Espírito não estiver afiada na tua vida, se você não manejar bem a palavra da verdade, o inimigo vai enganar-te. Hoje em dia nós temos um problema, porque até pouco tempo atrás nós não tínhamos a internet. Então as pessoas que ouviam as coisas da palavra, elas tinham que ir nos lugares. Então ela não tinha muitos acessos. Mas hoje em dia, com o evento da internet, se você digitar qualquer coisa, tem 1 milhão de coisas na internet. Tem coisas boas na internet? Tem, com certeza. Mas tem muita coisa ruim. Tem muita mentira em nome de Deus. Tem muita distorção da palavra. Tem muita coisa ruim. E o crente que não lê a palavra é enganado pelas coisas que estão aí. Toda hora. Toda hora é enganado. Por que é enganado? Quem é o culpado da pessoa ser enganado? Primeiro culpado, o enganador. Segundo culpado, ele mesmo, que foi enganado. Porque não estudou, porque não leu,
porque não buscou, porque não tem a prática de ler a palavra. Cristão precisa ler a Bíblia, é a espada do Espírito. E é essa palavra que vai me cortar. É esta palavra que vai tirar coisas erradas da minha vida, que vai arrancar as gorduras infernais do meu coração. É esta palavra que vai fazer as cisões necessárias na minha alma. Mas é esta palavra que vai trazer o remédio e a cura para as minhas angústias. É esta palavra. Dizem que Whitman ficou preso durante muitos anos, décadas. E para não enlouquecer, ele citava de cor os textos da palavra. Pelas torturas que ele sofria na prisão, ele citava de cor os textos da palavra todos os dias, para não esquecer a palavra e para trazer conforto e consolo ao seu coração. É a palavra. Por esta palavra, pessoas já foram salvas e libertas. Existem inúmeros testemunhos de pessoas que ganharam o Novo Testamento dos Gideões. No meio das drogas, arrancaram uma folha para dizer, vou fumar uma droga aqui com essa folha. E quando arrancou a folha e foi fumar, resolveu ler o que estava escrito. Foi liberto das drogas, curado, transformado por Cristo Jesus. Um versículo dessa palavra salva uma vida do inferno eterno. Porque há poder nesta palavra. Pedro disse, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E essas palavras estão registradas aqui para nós. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé, senão eu vou pregar até 1h da manhã esta noite. Me perdoem pelo tempo. Mas precisamos nos revestir da armadura de Deus todos os dias. Então a obra de Cristo nos dá a verdade. Aleluia, não somos mais enganados pela mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, mas Jesus é o dono da verdade. Ele nos dá a verdade, a obra de Cristo nos torna justos, justificados pelo seu sangue. A obra de Cristo nos traz a paz. E aonde vamos, levamos essa paz. A obra de Cristo nos dá a verdadeira fé como um escudo protetor para apagar os dardos inflamados do inferno. A obra de Cristo nos dá a certeza de salvação todos os dias. A obra de Cristo nos dá a espada do Espírito Santo. Aleluia! Você quer ser cheio do Espírito Santo? Saiba manusear a espada do Espírito. Leia a espada do Espírito. Aprenda a espada do Espírito. E ele te encherá do poder do alto. Aleluia. Vamos cantar uma música antes de orarmos. Vamos cantar.